São 6h15 da manhã. Por que eu tô gravando tão cedo? Porque eu quero. Eu geralmente gosto de gravar de noite, mas eu optei por gravar de manhã. Na verdade não era pra eu estar gravando esse horário. Era pra eu ter gravado mais ou menos umas 5, enquanto ainda tava escuro. Aí eu tô tendo que, fechar a janela e tal. Mas enfim, o que eu quero falar com vocês hoje vai ser sobre estabilidade e sobre liberdade. Especificamente, né, sobre carreiras, sobre carreira profissional e sobre sonhos, né? Antes de tudo, eu quero contextualizar vocês de onde que surgiu essa ideia. Eu tava assistindo um dorama que se chama Apaixonados na Cidade e vai ter o casal principal, né? O casal principal é um arquiteto e a namorada dele uma publicitária, se não me engano. E aí, esse primeiro arquiteto vai ter um primo. E aí, esse primo vai ser... Ele também é um arquiteto, então eu vou chamar ele de segundo arquiteto. E a menina que é publicitária tem uma amiga que namora com o segundo arquiteto. E a gente vai focar a história no casal secundário, que eu acho muito mais interessante. Cabe mais ao vídeo e, particularmente, eles são muito melhor do que o casal principal. Vale ressaltar. O que acontece é que o segundo, como eu disse, ele é arquiteto e os dois primos trabalham juntos na empresa do pai do primeiro arquiteto. E aí, o que acontece? Eles estavam fazendo um projeto e aí eles terminaram de montar o projeto e estava tendo alguma inauguração de alguma coisa, né? Que eu não lembro também o que era. E nessa inauguração, ele obviamente chamou sua namorada e falou, vai lá ver como é que vai ser o evento. E nisso tá ele rolando o evento e tal, eles se encontram e o tio, né? O tio do cara apareceu lá, cumprimentou o sobrinho, nossa, gostei muito do que você e o meu filho estão fazendo e etc. Aí ele olha pra menina e ele fala, nossa, essa é a menina bonita que você tanto fala pra mim e tal. Aí tem umas gracinhas ali, eles dão uma risadinha e ele começa a falar, o tio começa a falar pra menina, nossa, eu fiquei sabendo, né, que pelo meu sobrinho, que você tá fazendo uma pós-graduação nisso e naquilo, nossa, a menina é uma gênia e tal, não sei o que. Elogiou ela um montão. Aconteceu uma situação, então, onde ele deixou os dois a sós e saiu. Só que nisso ficou um climão. Os dois começaram a se encarar e tudo mais, tal. Tipo, o que tá acontecendo? E aí a gente descobre não, né? Porque a gente já sabia disso antes, mas... ela é pobre. Eu não posso dizer nem que ela é CLT, na verdade ela é anti-CLT. O que acontece? Esse é o segundo namoro deles, né? Eles namoraram uma vez, aí eles terminaram e eles reataram de novo. E o motivo da briga foi exatamente o mesmo. Porque ela não gosta de ser CLT. Ela quer, na verdade, ela trabalha com bico e com freelancer. Tipo assim, eu não lembro tudo que ela fazia exatamente, mas vamos dizer assim, ó. Eu lembro que ela trabalhava numa pizzaria como atendente e que ela cuidava de cachorro. Mas vamos dizer aí que ela era babá, ela fazia uma rinca de coisa, entendeu? Enfim, fazia um monte de coisa. E aí ela fazia isso, só que ele, na verdade, não gostava que ela vivia essa vida de bico. Não porque ele odeia pobres, mas porque eu acredito que, fielmente, que ele pensava pelo bem-estar dela, de tipo, cara, você precisa de um emprego estável, você precisa, né? Por que você não tenta trabalhar no escritório se você quiser? Eu tento fazer você trabalhar junto comigo, eu pago sua faculdade se você quiser e tudo mais. Ela disse pra ele, não, porque eu gosto da vida que eu vivo. Eu diria que ela é uma pessoa assim, não é muito gananciosa, né? Ela, na verdade, morava num quartinho de aluguel, uma casinha pequena, que era mais que suficiente para ela. Ela, fazendo os bicos dela, ela conseguia comprar as coisas que ela queria. E, principalmente, ela tinha tempo livre, né? Ela falava assim para ele que ela não conseguiria se acostumar a trabalhar num trabalho de escritório, porque ela tem duas coisas que ela ama, que é ter tempo livre para poder fazer as coisas que ela gosta e poder ver os amigos dela. Eles tinham combinado de toda sexta-feira, ela e os outros amigos, de toda sexta-feira eles se reúnem para poder sair, beber e tudo mais. Então, tipo assim, ela fazendo essas duas coisas para ela já era mais que o suficiente. Então, tipo, ela não ia querer outra vida que não fosse essa. Ela ia ficar presa no trabalho, no escritório, fazendo 8 horas, 12 horas. E ela sente que não ia conseguir viver a vida dela. Esse foi o motivo, então, do término deles. Então, novamente, a gente vai onde ele conta uma mentira pro tio, falando que ela fazia isso. E, obviamente, ela ficou extremamente decepcionada. Basicamente, é aí que eu quero seguir na história com vocês. E queria falar exatamente sobre essa questão de viver uma
uma carreira bem sucedida ou se você deveria talvez fazer aquilo que você gosta, né? Eu vou me usar de exemplo, né? Eu tenho duas profissões assim no meu coração, que seria ser um psicólogo ou me tornar um artista, né? Convenhamos, essas são duas coisas que demandam um certo tempo, demandam muito esforço e assim, se a gente parar pra pensar de uma maneira bem antiga, a gente para pra pensar que são coisas que não dão dinheiro. Eu falo, nossa, por que eu amo uma coisa que não dá dinheiro, né? Leva tanto esforço, querendo ou não, e não tem um retorno financeiro. Obviamente a gente sabe que hoje em dia tem, mas não é imediato e muitas das vezes é uma coisa bem volátil. Acho que pra psicologia depende da quantidade de paciente que você atende. E eu coloquei aqui como artes, mas eu não sei exatamente. Eu sei que eu queria seguir alguma coisa que envolva artes, tipo talvez criação de conteúdo ou talvez livros, e quanto mais eu falo, mais talvez vocês sintam dó de mim, porque essas coisas realmente você não consegue viver muito integralmente de artes, né, especificamente. Psicologia talvez você até, né, consiga. E aí eu fiquei pensando, caramba, tal, porque fazer essas coisas, querendo ou não, eu preciso de um outro meio para poder fazer essas coisas, né, e além disso eu preciso de tempo. Se eu fosse tentar fazer psicologia, eu tenho muita vontade de fazer um mestrado e um doutorado. Não sei se seguir em carreira acadêmica, mas eu tenho muita vontade de fazer as duas. Assim, seguir como pesquisador. Mas eu queria talvez fazer uma dessas duas coisas. E aí eu comecei a pensar de que eu poderia fazer isso depois. Por exemplo, tem um pastor aqui da nossa igreja que ele se tornou psicólogo depois dos seus 40 anos. E a mesma coisa com a minha tia. Minha tia se tornou professora depois também dos seus 40 anos. Mas eu tenho alguns pontos que eu penso que talvez eu não esteja vivo até lá. Nunca se sabe. Ou que eu fique vivo até lá, eu imagino que eu já esteja um pouco mais... A situação vai ser um pouco mais complicada. Porque provavelmente eu vou estar casado. E, cara, eu não planejo ter poucos filhos. Eu planejava pelo menos ter uns 4. Então, assim, eu duvido que com 40 anos eu teria a possibilidade de fazer um intercâmbio ou, enfim, digamos, me aventurar, né? Diferente do que agora que estou solteiro, posso cometer crimes, posso cometer loucuras, né? Não crimes, mas loucuras. Então eu achei isso um pouco mais difícil e eu não sei se aconteceu com vocês, não sei se vocês vão conseguir me compreender, mas... Para um artista, uma pessoa que cria, eu vou usar a pessoa que cria, é muito ruim quando você para de criar, né? Eu olhei essas duas pessoas na minha vida e eu pensei, cara, talvez eu não devesse fazer nenhuma das duas coisas que eu tanto quero fazer. Por que eu não deixo para fazer isso no futuro? Apesar de achar um pouco absurdo, é ainda mais concreto, é uma coisa ainda mais certa, né? É uma coisa que eu não preciso arriscar. Eu posso ir para um caminho mais seguro, ter uma carreira bem sucedida e depois eu posso fazer o que eu quero, né? E então eu trabalho assim efetivamente desde 2020, eu acho. Isso incluindo tanto trabalhos na qual eu fui fichado ou alguns bicos que eu fiz ao decorrer desse tempo. E eu sempre trabalhei um atrás do outro. Então, tipo, eu terminava um bico, no máximo ficava tipo 1 mês, 2 meses e eu pegava e já fazia qualquer outra coisa. E foi a mesma coisa a respeito de trabalho, onde eu saí de eu saí de um que eu tava 1 ano e pouquinho, e aí passou mais ou menos uns 15 dias, eu já comecei em outro. Então, assim, eu nunca fiquei, assim, quando eu comecei a trabalhar, realmente, eu, tipo, nunca fiquei mesmo parado, sabe? Então, nesse meio tempo eu venho trabalhando direto, e parece que a cada ano que passava, eu definhava cada vez mais. Porque como se eu tivesse... Porque não é como se fosse aquela coisa tipo, nossa, estou trabalhando e quando eu tenho um tempo livre eu pego e crio alguma coisa. Eu escrevo alguma coisa da minha história ou eu crio algum vídeo ou algo assim. Eu coloquei na minha cabeça que eu ia abandonar todas essas coisas e eu só faria elas depois. E isso parece que a cada ano que passava eu perdia o meu propósito de vida. Eu definhava e eu me entristecia e me sentia cada vez mais vazio porque eu falei, cara, eu abandonei completamente, tipo, aquilo que eu nasci pra fazer. Entende? E eu sei que trabalho não tem muito a ver com o seu propósito de vida e tudo mais, você e seu trabalho são coisas completamente diferentes, mas aquilo ali é o que eu amava fazer. É um hobby que se tornou algo que eu falei, cara, se eu pudesse fazer isso, tipo, durante as minhas 8 horas enquanto eu tô nesse trabalho, eu faria, sabe?
Eu ia dormindo pensando em uma história, e aí eu trabalhava pensando nessa história, e eu ainda assim parava e pensava, não, eu só vou conservar essa história dentro de mim, e depois quando houver oportunidade e tiver tempo eu vou pegar e vou fazê-la, né? E, enfim, no fim das contas eu fui, e agora eu tô aqui completamente desequilibrado. E estou me recuperando de tanto tempo. Eu, inclusive, tô até sendo bem difícil, na verdade, fazer algo desse tipo, né? Porque faz tanto tempo que eu não escrevo, é muito estranho. Muito, muito, muito estranho. Eu fazia isso com uma certa facilidade que eu nem sentia. Agora eu me sinto tão enrijecido, sabe? Mas vocês talvez perguntem pra mim sobre, Kevin, por que que você não fez o Enem, né? Pra tentar fazer psicologia, já que, né, já que pra você tanto faz um ou outro, vocês fazendo um ou outro. Primeiro, gente, que eu vou ser os dois na vida. Vou ser os dois. O que vier primeiro é lucro, o que vier primeiro pra mim tá bom, mas. Obviamente eu acho que eu ia querer psicologia primeiro porque eu gosto muito mais do que artes e porque eu acho que psicologia me daria seria meio que o meu plano B, seria digamos que meio minha renda fixa, sabe? E eu vou falar sobre esse ter um plano B depois e tudo mais, pra vocês entenderem melhor. Mas vocês perguntam pra mim, por que você não fez Enem? Primeiro que eu já acho a ideia de Enem um absurdo. Você ficar, sei lá, 6, 8 horas fazendo prova, pra mim isso era uma condenação, entendeu? Era um sacrifício. E eu nunca fui um baita aluno, não. Eu sempre fui um aluno muito mediano. Mas teve uma coisa que me prejudicou muito a mais, que foi a pandemia. Eu terminei o meu ensino médio no meio da pandemia. Eu terminei tanto o meu segundo quanto o meu terceiro ano do ensino médio nele. Então, assim, eu tenho uma defasagem e uma lacuna de estudo muito grande. Eu tive muita dificuldade, principalmente em matérias que envolviam, obviamente, matemática na faculdade. Eu tive matéria como programação linear, são coisas mais lógicas e abstratas, matemática discreta, cálculo 1. E, cara, eu posso ser muito sincero com vocês, eu sei fazer. Tá certo que isso não tem nada a ver com o segundo e com o terceiro ano, mas se vocês entenderem o nível de defasagem, eu sei fazer, tipo, Bhaskara, mas eu não sei raiz quadrada. Porque não aprendi raiz quadrada, de verdade, eu não aprendi. E, obviamente, eu também não fui atrás depois, né? Aí é negligência minha. E isso, obviamente, você não aprende raiz quadrada no segundo ou no terceiro ano, mas, assim, eu tenho uns negócios assim e tal, de ensino, que eu fiquei, cara, eu não sei se eu sou uma pessoa muito capaz de conseguir realmente fazer o Enem. E desisti da ideia. E nisso eu acabei sendo um pouco inconsequente, jogando a minha nota, jogando meu boletim num lugar aqui de um curso que eu sequer sabia do que se tratava, para que servia. Meu primo só chegou em mim e falou sobre desenvolvimento web, ele é programador, ele é desenvolvedor. E ele falou pra mim desenvolvimento web e eu achei, tipo, incrível, mas também incrível de saber. Quem disse que eu ia achar incrível na hora de fazer, né? E, cara, eu tô aí vivendo de maneira bem inconsequente. Não sabendo agora o que eu vou fazer, porque eu sei que essa carreira não é o que eu quero. Até pensei de novo em ter uma estabilidade ali, porque TI realmente tem um negócio e tal, um dinheiro e tal. Mas, cara, não sei. Não é muito o que eu quero e não amei o suficiente. Não digo nem amar, né? É só aprender a profissão e fazer o bagulho, mas não encontrei algo. Encontrei duas coisas, mas que são um pouco mais difíceis. Enfim, vamos continuar falando sobre o tema. Que aí vocês perguntam pra mim, Kevin, o que eu devo fazer? Eu devo... Primeiro, o extremo dos dois é horrível. Você tentar viver uma estabilidade pra você, depois fazer aquilo que você gosta. Se você sobreviver até lá, mas assim, eu garanto que você vai ser muito infeliz, talvez, até lá. E obviamente, o que eu sempre falo, o dia de amanhã, talvez você não esteja vivo para poder colher dos frutos e do tempo que você trabalhou. E aí você fala pra mim, e seguir os meus sonhos fielmente? Também não. Se tentar viver só os seus sonhos e não tiver outro, principalmente é o que todo mundo fala em artes. Você, para ser artista, provavelmente você vai ter que estar fazendo qualquer outra coisa para bancar esse seu sonho. Você vai ter que ter dinheiro para pagar. Vamos supor que você queira ser um ator ou uma atriz de musical. Você vai ter que ter dinheiro para pagar aula de dança, para pagar aula de canto, para fazer aula de teatro. Você vai ter que, não só mais do que dinheiro, tempo.
Você acha que num trabalho de 8, 12 horas você vai ter tempo para poder fazer essas coisas? A não ser que você fique toda hora no banheiro e fique treinando lá. Fora isso, eu não sei. Então, tentar viver também só esse sonho pode te trazer muitas preocupações. Eu digo realmente no financeiro. Talvez você tenha filho, talvez você tenha pais, você queira ajudar eles e tudo mais. E talvez você tenha que negligenciar um pouco. Aí que vem o ponto, né? Se você quiser fazer o seu sonho, você vai negligenciar as suas dificuldades. Enfim, não compensa, gente. Não compensa, não faz o menor sentido. Você duvida que você vai negligenciar os seus pais para poder, tipo, não vou ajudar, não vou procurar um trabalho para ajudar dentro de casa, porque entendeu? Eu acho muito difícil. A cobrança em cima, talvez, dos seus pais vai ser muito extrema. Então, assim, o extremo dos dois é horrível. O que eu posso dizer pra você é você talvez tentar viver o mais equilibrado possível, no sentido de que por vezes você vai ter que optar pelo seu sonho. Uma balança aqui entre essa liberdade que seria o seu sonho e essa estabilidade, talvez você vai ter que ir mais para um lado do que para o outro. No meu caso, no meu último trabalho, eles me obrigavam a fazer as 2 horas extras a mais. Então eu ficava tipo 8 horas da manhã e eu ficava lá até às vezes 8 horas ou um pouco mais. E era em outra cidade, então tipo eu chegava em casa. Eu sempre esqueço, eu conto essa história sempre, eu sempre esqueço, mas eu voltava em casa lá para as 9h40, quase 10 horas. Tá quente, a gente tive que desligar o ventilador porque senão faz barulho. Tem que terminar esse vídeo logo. E, cara, eu comecei a pensar, essas 2 horas a mais eu poderia ter usado para ter criado alguma coisa. O meu tempo vale muito e eu passo o dia inteiro dentro desse galpão aqui. Como, se eles fizessem alguma coisa por mim, tudo bem, eu até faria de vez em quando. Mas como eles, na verdade, só acabavam com a minha sanidade e me prejudicavam mais do que... Na verdade, eles nem me ajudavam, eles só me prejudicavam mesmo. Eu falei, agora eu quero que eles se explodam e eles que fiquem aí. Então essas 2 horas a mais que eu tinha livre agora, eu pegava para criar. Eu, no caso, optei mais pelo meu sonho. Mas, obviamente, por vezes, a fatura daquele mês estava muito alta. Veio mais conto do que o normal, eu gastei e extrapolei o meu limite. Então eu preciso de dinheiro. Então eu vou fazer algumas horinhas a mais. Então eu optei mais por uma estabilidade, por um retorno financeiro. Então você provavelmente vai viver nessas duas coisas. Sempre, 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 sempre. Mas o que eu acho muito interessante, que foi o que eu falei pra vocês do plano B, é que tem casos reais nisso. Tem 2 idols de K-pop onde elas só foram apoiadas pela família se elas terminassem uma graduação. Tem a N, do All Day Project, e a H1 do Miau. Se eu não me engano, ambas fazem administração. Obviamente elas são ricas, né? Mas obviamente não quer dizer que elas não se esforçaram. Mas a questão é que os pais só apoiariam elas serem cantoras se elas tivessem uma graduação. Para que caso dê errado, caso elas sejam canceladas, caso elas flopem e não façam mais sucesso, elas têm um plano B, uma segunda coisa realmente para fazer, né? O que eu posso dizer para vocês, que talvez é o que eu vou fazer, é sobre ter, obviamente, uma renda fixa, um trabalho realmente fixo mesmo. Em contrapartida, eu faço essas outras coisas que, né, não são talvez tão interessantes assim, sabe? No caso, assim, se eu quisesse seguir uma carreira de artista, meu plano B seria psicologia. Se não desse um, eu faço outro. No meu caso, eu vou fazer os dois. Então, assim, no caso, o meu plano A vai ser sempre psicologia e eu vou fazer isso daí dar certo. E artes vai ser uma consequência. Se eu um dia fizer um sucesso, Kevin como um baita artista e tudo mais, tudo bem. E se não acontecer, tudo bem também. Eu sentiria me realizado pelo menos fazendo algumas das duas coisas, né? Então fica aí a dica também, um plano B. Plano B. Faça aquilo, corra atrás do seu sonho, mas mantenha sempre o seu pé no chão, de que você ainda tem conta para pagar e de que você ainda precisa comer e sobreviver.